Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. As condições climáticas deste início de inverno em toda Minas Gerais já preocupam o Corpo de Bombeiros. O tempo seco, aliado aos ventos, favorecem a propagação de queimadas, muitas vezes provocadas de forma irregular ou criminosa. Este tipo de estiagem é sempre um alerta para os motoristas que circulam nas rodovias, por conta das queimadas e incidência de neblina. Não é apenas nas áreas de proteção ambiental que o estado de Minas Gerais tem ardido nesta época de estiagem, mas em diversos pontos do território. E de forma tão intensa que o número de focos ativos de incêndio detectados pelos satélites do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, no ano passado, superaram em 0,5% todos os focos registrados em 2016 inteiro. Para se ter uma ideia, o ritmo de queimadas diárias em 2017 chegou a uma razão de 26 por dia, superando em 44% a quantidade de 2016, que fechou em 18 a cada 24 horas. Só no auge da temporada de incêndios, que é entre agosto e setembro, a devastação é maior desde 2011. Mais evidente nas áreas protegidas, como por exemplo o Parque Estadual da Serra do Rola Moça, que neste ano registrou 65 focos de incêndio. Por esse motivo, nós conversamos com o Tenente Gabriel, comandante do 4º Pelotão do Corpo de Bombeiros de Paracatu, que afirmou que nesta época os ventos já se iniciam e aí começa o perigo. Ele passou um recado pra gente, para você, produtor rural, tomar muito cuidado com os incêndios. Bom dia aos telespectadores do Paracatu Rural. Eu sou o Tenente Gabriel aqui do Corpo de Bombeiros de Paracatu. Primeira coisa que a gente tem a falar com os produtores rurais aqui da região é a principal diferença entre a queimada e o incêndio de vegetação. O que acontece? A queimada, ela é um fogo controlado. Uma vez que a pessoa perde o controle daquele fogo, daquele incêndio, ali vai virar um incêndio de vegetação. A gente sabe que nessa época do ano, é a época que o produtor vai justamente tentar fazer os aceros. Os aceros, a gente pode falar que são a prática mais importante que nós temos. Além da conscientização da população, os aceros é a prática mais importante que a gente tem para conseguir controlar os incêndios florestais. Por quê? Os incêndios florestais, os incêndios de vegetação, é muito comum, às vezes, colocar em risco uma sede de uma fazenda, a casa de uma família. Então, o que a gente pede? É importantíssimo o produtor rural fazer o acero na distância correta, distância mínima, que é 1,5 vezes a altura da vegetação. Quanto maior o acero, maior a segurança. Agora, vamos voltar naquela questão. Como fazer os aceros? Bom, primeiro, a pessoa tem que ter uma boa noção de como fazer o acero. A gente já está falando mais ou menos a medida de como o produtor pode fazer esse acero. Se o produtor tiver uma máquina, um trator disponível para fazer, melhor ainda. É comum, às vezes, o pessoal tentar fazer o acero com fogo contra fogo, que a gente fala, né? É uma técnica que o pessoal usa bastante. A gente pede para o pessoal tomar muito cuidado com isso, principalmente porque a gente está numa época do ano em que os ventos já estão começando a ficar mais fortes e o incêndio florestal, ele não é só... É diferente do incêndio em espaço confinado, incêndio florestal, a propagação dele é influenciada pelo vento, pelo material combustível que está ali, pela vegetação, até mesmo pelo um fator que é a declividade, né? Então, o que acontece? Quando o produtor for tentar fazer essa técnica de fogo contra fogo, for tentar fazer o acero dessa forma, ele tem que levar todos esses fatores em consideração. A primeira cautela que o produtor tem que pensar é controlar a quantidade de material combustível que vai ter ali. Se a pessoa vai fazer um acero maior, vamos supor, igual a gente estava falando, usando fogo para fazer um acero, fazer uma queimada,
faz um acero menor em volta para evitar que ele perca o controle daquele incêndio. E aquilo venha causar um incêndio, que às vezes, né, vai colocar em risco a família dele, a produção dele, a casa dele. Então, assim, a gente pede também para, até na hora de construir os aceros, o pessoal tem que ter esse cuidado. Utilizando a máquina, então, acaba que se torna mais seguro, né? Sim, sim. É muito complicado o pessoal usar fogo contra fogo para fazer acero. Justamente pelo incêndio de vegetação, a propagação dele ser influenciada por tantos fatores. Se o pessoal conseguir fazer usando maquinário, usando ferramenta de sapa, é muito mais seguro. Acaba que é mais demorado, mas é muito mais seguro. Se caso o produtor rural, vamos dizer, aqueles que estão ali à beira de rodovias, onde costumam acontecer os incêndios acidentais ou até criminosos, se caso na propriedade dele ele detectar que ele naquela parte da propriedade, beirando a rodovia, beirando a estrada, começou-se um incêndio, o que é a primeira providência que o produtor rural tem que tomar? O produtor rural ele deve avaliar o tamanho do foco, os números do foco, se for possível, para poder passar a informação aqui. Quando ele for ligar para o Corpo de Bombeiros, ele vai analisar onde que estão os focos, tentar conseguir informações, às vezes pontos de referência para a gente, e aí ele vai acionar o Corpo de Bombeiros. O ideal é sempre, quando for acionar aqui, ter informações sobre, são tantos focos, porque a gente não sabe o que está acontecendo lá. Se a pessoa fala, olha, tá pegando fogo aqui na minha fazenda, a gente às vezes não sabe onde que é a fazenda, fica mais complicado para achar o lugar. Então, o que a gente pede pro pessoal é, sim, ligar o 193, mas antes de ligar o 193, tentar angariar o maior número de informações possíveis para que a nossa ação seja mais rápida e mais eficiente na hora de combater um incêndio. Embora o Cerrado tenha tido proporcionalmente mais unidades de conservação atingidas, a Amazônia concentrou mais da metade dos focos de queimadas em 2017, segundo dados da ICMBio. Na avaliação de cientistas, 2 anos consecutivos de seca e estiagem prolongada tornaram os incêndios florestais mais graves. Clareiras abertas por madeireiros, corte de árvores maiores e mais nobres, as chamadas estruturantes das florestas, e também desmatamento, que reduz a água no subsolo, estão mudando o microclima da floresta brasileira. Ela está mais fragilizada e inflamável. Também conversei com o secretário municipal de Meio Ambiente, Igor Pimentel, sobre esse assunto. Ele contou que esse problema é recorrente nessa época do ano, tanto na cidade quanto na zona rural, e ressaltou que a queimada é crime. Igor, a queimada é um problema dessa época do ano recorrente. Ela acontece tanto na zona rural quanto na zona urbana. E na zona urbana o cuidado deve ser o mesmo, né? Quando a pessoa vai fazer uma limpeza do lote, é claro, ele não deve deixar o seu lote sujo. E também pequenas queimadas, por exemplo, com relação a lixo, né? Que a pessoa junta as folhas, junta ali aquele mato seco no quintal e põe fogo. Isso é permitido? Não é permitido? Como que a pessoa deve proceder aqui na cidade? Bom, Franz, a queimada, né, o que a gente chama de incêndio, ele é crime, né? Então, na verdade, tem alguns procedimentos que pode ser feito, né, através do Instituto Estadual de Floresta, que é a queimada controlada, né? Onde se faça um acero em torno de toda a área, né? Onde se usa pessoas para ajudar nessa queimada, e com a autorização desse órgão responsável, né? Então, são dois fatos. Essa questão da queimada controlada em pequenas áreas, né? Aqui em Paracatu nós temos no passar dos anos, nós temos algumas demandas em relação a lotes vagos, né? Na época da chuva nós temos muita reclamação que é mato alto, né? E na época da seca, agora que se iniciou em junho, nós temos a incidência de queimadas. Temos alguns processos que possam ser prevenidos para isso, manter o lote limpo, né? Não acumular lixo nesse lote, o mato sempre ser cortado. E também temos um grande fator que prejudica muito, que é nesses meses agora seco, que é a incidência de ventos, né? Às vezes a pessoa vai fazer, como você falou, queimar um lixo, queimar um mato que está lá, esse vento pode ser aumentado e trazer um incêndio em grandes proporções. Temos também
as folhas das árvores nessa época começam a secar e começa a cair no chão, formando aquela camada de folha seca no chão, que é um fator também para queimadas. Então a gente orienta muito a comunidade, os proprietários de lotes baldios, né, que faça a limpeza dos seus terrenos, que mantenham os seus terrenos limpos, para que não tenha problema de ter um incêndio criminoso naquele local, podendo prejudicar o meio ambiente, em primeiro lugar, né, animais que estiver lá, e até mesmo destruição de patrimônios, como residência, rede elétrica e automóveis que tiver por ali. Mesmo sendo um monte de lixo, é proibido queimar esse monte de lixo? É proibido queimar também lixo. Portanto, o município de Paracatu, né, tem o aterro sanitário, então toda a população que quiser fazer o descarte do lixo, o aterro sanitário de Paracatu está funcionando justamente para poder não ser possível depositar esse material em terrenos vagos. O Brasil terminou 2017 com um número recorde de queimadas desde 1999, quando teve início a série histórica do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. A análise dos locais onde os incêndios ocorreram mostra que neste ano o fogo aumentou em áreas de floresta natural, avançando em pontos onde antes não havia registro de chamas e também atingindo unidades de conservação e terras indígenas. Entre todos os biomas, o Cerrado foi o que teve mais unidades de conservação atingidas, contabilizando 75% de toda a destruição nas áreas protegidas. Tenente Gabriel também deixou um recado para toda a população da região e também aos motoristas que transitam pelas rodovias. O que a gente pede é para o pessoal ter consciência que, causando um incêndio florestal, ele não vai colocar... Às vezes a pessoa está passando ali e vai achar, não vai me colocar em risco, mas ele vai colocar, às vezes, em risco todo o patrimônio de uma pessoa, uma plantação, um canavial, vai estar causando um prejuízo enorme para alguém, vai estar colocando em risco a casa de alguém, a propriedade de alguém e a família de alguém. Então, a gente pede para o pessoal ter essa consciência, para não provocar esses incêndios em vegetação perto de estrada. Não provocar, eu digo, não jogar pituca de cigarro pela janela. O pessoal, pode parecer bobagem, mas o pessoal manter o carro com uma revisão em dia, porque às vezes a gente vê aqueles carros soltando uma fuligem fumegante, que também, dependendo da época do ano, aquela fuligem que solta na fumaça de alguns carros que estão desregulados, com motor desregulado, isso pode causar também incêndio florestal. Então a gente pede para o pessoal tomar esses cuidados, porque os incêndios florestais representam uma grande parte das ocorrências, pelo menos atendidas aqui pelo Corpo de Bombeiros, nessa época do ano. E a gente tem que atender e às vezes a gente pode não conseguir atender várias ocorrências que aconteçam ao mesmo tempo. Então a gente pede para o pessoal tomar cuidado para não provocar esse tipo de incêndio. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.